era a Rosinha Giselita, uma das missionárias, vocês lembram, né, gente? Lembram? E era parceria com a igreja do Veneza 1. Né? Se não me engano, na época era o pastor Max Mauer. O pessoal antigo aí está na ponta da língua, cara. Esse negócio. E aí, o que aconteceu? Não tínhamos um terreno. Não tínhamos um terreno. E, por graça de Deus, nós conseguimos aquele terreno também por intermediação. Lógico, o Wander deve lembrar na época. Mas tinha um membro da nossa igreja que se chamava Palmerindo, seu Palmerindo, que era de São João do Oriente. Quando eu conheci o seu Palmerindo, ele já era velho, gente. Então, só para você ter uma ideia. E ele falou para mim que ele nasceu em São João do Oriente e saiu de lá de São João do Oriente em 1923. Ele saiu. Ele saiu de São João do Oriente de carroça. Veio para morar aqui, porque a estrada, segundo ele, era tudo de terra, né, asfaltado, mas... Oi? Naquela época era asfaltado. Não era asfaltado, ele veio de carroça. E assim, o irmão Palmerindo nos ajudou a encontrar aquele terreno. E anos depois, os americanos, os batistas americanos vieram. Quem sabe dessa história? Alguém? Poucos, né? Os batistas americanos vieram e construíram a igreja em uma semana. Os caras trabalhavam de manhã, de tarde. O Nilson arrumou material, comprou material, aquela coisa toda. Se não me engano, era a época do pastor Josué, falando que nós construímos lá. 2001. Construímos lá o templo, que ficou até o ano retrasado, né? Quando nós derrubamos tudo e fizemos um novo templo. Está bonito, tá, gente? Amém. Então, eu vou falar assim, o pessoal que vai lá, eles ficam assim, impressionados. Os gideões estiveram lá, né? No mês passado, os gideões, o pessoal de Patinga. E o irmão lá ficou assim, impressionado com tudo. Mas assim, tudo que a gente fez ali, a gente fez na simplicidade, no amor, e para que a glória de Deus pudesse ser manifesta, né, gente? Agora, o que adianta um templo? O que adianta uma história? O que adianta tudo se não há economia? Entendeu? O que adianta tantas coisas se o essencial a gente não conseguir alcançar? Por isso que eu quero parabenizar aqui o pastor George e toda a equipe por esse tema. Porque, gente, eu não sei, eu sou antes da pandemia, eu sou do outro século também, né? Eu nasci em 1962, acho que estou longe do Wander ainda, acho que é o mais velho. 8 anos. Só 8 anos à frente. Então, eu sou, o que eu me entendo por gente, mudou muito depois da história da pandemia. Pensa bem, num tempo antes, e na velocidade, Wander e Ariadna, das mudanças que ocorreram nos relacionamentos interpessoais depois desse negócio chamado pandemia. É por isso que tem muita gente doente. É por isso que tem muita gente que não conseguiu sair de casa ainda, sabia? Tem um pessoal lá que não conseguiu sair ainda. Pastor, sabe por quê? Eu estou meio gripado, está sempre com alguma coisa. E não conseguiu ir na igreja ainda. Olha isso, gente. Então você percebe que a coinonia, ela precisa ser objeto da nossa reflexão. O que é que Deus reserva para nós, através dessa palavra grega tão importante e tão necessária para a nossa vida como crente. Porque quem não desenvolve comunhão está morto. Quem não desenvolve comunhão não vai conseguir alcançar uma dimensão maior na sua como pessoa. Aliás, Deus estabeleceu esse princípio para que os seres humanos pudessem ser o quê?
gera doença. Doença mental. Tá ligado ou não? Doença da alma. Porque começa na mente e se transforma em comportamento completamente bizarro, esquisito, errático. Então, pensar nesse tema, pensar na coinonia, é pensar em vida. Glória a Deus. É pensar em cura. Pensar em coinonia, refletir sobre coinonia, é refletir sobre uma possibilidade extra que eu tenho da parte de Deus para poder ser curado. E é curado mesmo, porque quando Deus planejou o ser humano, Ele planejou lá no jardim, né? Quem é casado aqui? Alguns casais. Planejou. Quem quer casar? Agora outra pergunta mais importante. Quem quer casar? Ih, caramba, os caras estão desanimados aí. Que isso? Glória a Deus. Morre de Aí, pastor, aí, fica em pé aí, pastor. Quando Deus planejou o homem, Ele viu que o homem estava como? Só, pô, tá ruim, não tá legal. A cabeça do cara não ia ficar boa. O coração, a alma desse indivíduo não foi feito para viver só. Então o princípio da coinonia remonta à história do homem, remonta à criação do homem, remonta à essência do homem, remonta à necessidade do homem de não estar só. Eu me lembrei aqui que eu era adolescente, tinha lá uns 14, 13 anos. Meu pai viajou, fiquei sozinho em casa. O pai e minha mãe viajou, eu ficou sozinho em casa. Aí, eu fiquei doente. Eu achava que ia fazer um monte de coisa, porque meu pai e minha mãe estavam fora. Fiquei doente. Aqui, eu acho que foi um dos piores momentos da minha história. Porque adolescente sente uma necessidade de ajuda. Sim ou não? Tem uma necessidade de amparo. Fiquei doente. Eu lembro assim que naquela época, lógico, eu não tinha celular, né? E assim, eu tive que ligar para uma tia que morava em outro lugar. A tia, me ajuda ali, aquela coisa. Graças a Deus tinha telefone, aquele telefone de assim, né? Eu tenho o número, 252-2999. Não tem como ligar não. DDD 21. Eu falei, tia, estou passando mal, meu pai viajou, minha mãe viajou. Sabe o que ele fazia? Você já sentiu isso? Caramba, não tem ninguém para te ajudar. E assim, você lida com o teto, mano. Você fica limitado quando você não tem economia, quando você não tem comunhão, quando você não tem amparo, apoio. Então Deus criou lá o quê? Para resolver o problema do homem. Ajudadora, eu gostei, cara. Valeu. Me ajuda aí, mano. Ajudadora. Que fosse o quê? Idônea. Uma ajudadora perfeita. Para completar e para que os dois se tornassem o quê, gente? Uma só carne. Aí tem a relação física, sexual. Ninguém falou amém. Amém. Ih, ó, vou fazer um toquinho nele, ó. Você leu? Ih, acorda, cara. Aê, pastor. Separa aí. Mas também tem uma relação mais profunda ainda, que é a relação da alma do indivíduo com o outro. Sim ou não? Sim. E Deus planejou que os dois fossem o que, gente? Uma só carne.
criação completa a partir de corpo, alma e espírito. Somos formados de que, gente? Corpo, alma e espírito. alma e espírito. A coinonia, ela é tão de Deus, comunhão, ela é tão de Deus, eu consigo me unir ao meu irmão de uma maneira sobrenatural com a manifestação do próprio Deus, tornando a gente um só corpo, uma igreja. Sim? Essa igreja não, que Deus planejou, ela não comporta barreiras sociais, educacionais, né, intelectuais, né, físicas, porque somos diferentes. Então nós podemos ter o quê? Interação perfeita com o nosso irmão, com a nossa irmã, a partir da ação intermediada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, gente. Você poder acolher o seu irmão e oferecer também oportunidade ao seu irmão para você ser um. A gente vai no nosso texto, tá? Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, Atos 2, 41, foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas pessoas, gente? 3.000 pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e em que mais, gente? Nas orações. Todo mundo junto comigo, 43. Em cada alma havia temor, e muitos Maravilhas e sinais pelos apóstolos. 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. tudo em comum. Está lá na show. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão das casas E juntos Participavam das refeições com alegria e e sinceridade sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, gente, aqueles que aceitaram a palavra de Pedro, aqueles que receberam o sermão de Pedro, capítulo 2 é o sermão de Pedro, né? Capítulo 1, capítulo 2, nós vemos como Pedro é levantado de uma maneira tão de Deus para apresentar o Evangelho a todos que estavam ali. E eles receberam a palavra, receberam o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, eles queriam estar juntos, sabe? Irmãos, quem recebeu o Espírito Santo, quem foi salvo, tem o profundo desejo de interagir, de servir, de doar, de entregar. Por quê? Porque o Deus que está em mim não cabe em mim. Entendeu? Pensa comigo, o Deus que está em mim não cabe em mim, então ele transborda. Ele faz um overflow dentro de mim. Ele não se comporta dentro de mim, dentro de nós. Tá certo? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em coinonia, a gente precisa entender que é algo de Deus na nossa vida. Então, olha lá o cenário. O cara, na pandemia, todo isolado, todo ruim, todo detonado, né, que não quer nada com ninguém.
Ninguém quer ficar só no quarto, escondido, escuro. Conhece alguém assim? O cara assim, tá tudo, você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo mal. O cara está todo detonado, mas Deus vem ao encontro dele e fala assim, meu filho, teu lugar nem não. E pelo poder do Espírito Santo, você vai ter condição de vencer essa. Não é? Então é como se todos eles, eu estou tentando fazer uma transposição histórica de um fato para uma realidade nossa. Um fato histórico para uma realidade nossa. E é lógico que naquele contexto também, eles haviam motivos para que eles se separassem, para que eles estivessem distantes uns dos outros. Porque os irmãos sabem muito bem que os judeus não se relacionavam com o povo gentio. Eles não tinham a mínima disposição de encarar os gentios. Isso gerava o quê? Divisão. Ainda gera até hoje, né, gente? Ainda gera até hoje. Problemas sociais, políticos, econômicos, promovidos por uma cultura extremamente fechada. Então, sempre, quando uma cultura fechada, uma religião fechada. Disso eles não podem acusar os crentes, porque nós estamos abertos a todo aquele que crê. Não é, gente? Todo aquele que crê tem o mesmo direito de desfrutar da coinonia, da comunhão, da graça, do amor. Não sei se eu já contei essa experiência para vocês, mas eu estive na Tailândia. Alguém já ouviu falar da Tailândia aí? Tailândia, lá longe, gente. É longe demais, tá? Eu saí na sexta-feira de avião, cheguei no domingo, 4 horas da tarde. Só para você ter ideia da longura que é, conexão e tal, voando. Cansei de voar. Cansei. Aí, um país totalmente diferente, 0, não sei quantos por cento de cristão, 99% de budista. Tinha altar para Buda em tudo quanto é lugar. No hotel que eu estava, tinha um altar, era metade desse negócio aqui, ó, aquele Buda gigante lá dentro, aquele monte de flor, aquelas paradas todas assim, esquisitas. Entendeu, pastor? Opressão. Uma opressão gigante. E eu procurei, na época era dos Gideões. Você sabe o que é os Gideões, né? O negócio da Bíblia? Já receberam lá na escola? Alguém já recebeu na escola? Né? Estiveram lá, né? Bacana. Com a Biblinha. E eles têm o mundo inteiro. E era Gideão na época. E eu liguei para um pessoal em Bangkok, na cidade que eu estava. E eu falei, poxa, eu quero conhecer vocês e tal. Vocês me levam na igreja? E aí marquei para ir na igreja com os caras. Só que eu passei mal. É interessante, gente, que a opressão, às vezes, ela é tão intensa na vida do indivíduo que aquilo se reflete até no físico, sabia? Eu tive um cálculo renal, eu tive que ser operado na Tailândia. Fui para o hospital. Sem pai nem mãe, sem ninguém, só eu e Deus. Fui carregado, mano. Passei mal no hotel, caí no hotel, pá, deu um quarto. Liguei na recepção, falei assim, aqui, estou morrendo, help me. I am dying, help me. Tipo assim, minha vida acabou. Eu não sei se você já enfrentou um momento de extremo limite na sua vida. Eu não sei se você já teve que passar por uma situação onde está só você e Deus. Você fala assim, vou morrer, cara. Não tem ninguém, não tem nada, não tem dinheiro, não tem plano de saúde. Eu tinha plano de saúde no Brasil. Lá não. Mas eu percebi naquele momento, gente, como Deus colocou pessoas no meu caminho para providenciar o que eu mais precisava. Eu posso dizer para você, Deus, Ele
em momentos tão extremos da sua vida, na sua história, Ele é capaz de promover situações, circunstâncias, envolver pessoas para que você não se sinta só. Ele é o Deus da comunhão. Ele é o Deus da comunhão, gente. Sim ou não, gente? Está ligado nisso? Ele é o Deus da comunhão, cara. Não tem razão para você sentir destruído, acabado, num Deus que soma forças. Aí na volta, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma conexão em Londres, e aí os gideões usam um broxinho assim, ó, no mundo inteiro eles usam um broxinho. Você acredita que em Londres apareceu um cara que reconheceu o meu broche e o cara era Gideão? Eu nunca tinha visto o cara na vida. Você acredita nisso? Sim. E eu, assim, precisava de um hotel, eu ia ficar no hotel lá no aeroporto, mas o cara começou a falar comigo e tal, cara, você não sabe, eu estou passando um maior perrengue, porque eu estou vindo doente lá daquele lugar. Deus é o Deus da coinonia. Sim ou não, irmão? Amém. E eu nunca me senti tão amparado, tão cuidado na minha vida por um Deus que coloca pessoas no seu caminho para te abençoar quando você mais precisa. Não ignore isso. O nosso Deus é o Deus da coinonia. Então, essa palavra grega para comunhão é uma das características mais importantes do cristianismo. Se tem um negócio importante, é coinonia. Sabe por quê? Tu não escolhe uma igreja por causa da doutrina, tu não escolhe nenhuma igreja por causa do louvor. O cara escolhe igrejas porque ele fala assim: nossa, aqui eu fui acolhido. Sim ou não, gente? Aqui o pessoal me ama de verdade. Aí depois que tu vai ver doutrina, depois que tu começa a achar os defeitos da igreja. Mas primeiro, porque tem muitos, não tem? Tem muitos, não é? Mas primeiro você é acolhido. Quem é que não quer ser acolhido pela coinonia da igreja? Pelo amor da igreja? E a pior coisa do mundo é uma igreja que não desenvolve o quê? O amor. Coinonia, amor, comunhão. Aí tu fala assim: para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Os caras estão nem aí para mim? Pessoal, mete a língua ainda? Pelo amor. Então, a igreja, ela existe para promover coinonia, que é a conexão profunda da tua necessidade com a minha necessidade e com a nossa necessidade de amar, dar amor, receber amor, cuidado e muito mais do que isso. E é o que eu vou falar à noite. Não perca logo mais às 19h30. Mas, propaganda, o pastor tem que dar aviso, não tem jeito. Então, assim como a unidade nesse conceito de comunhão cristã é essencial, assim também há uma expectativa da nossa parte de podermos também ser acolhidos. Né? Eu me lembro na igreja que eu fui em Belo Horizonte, eu entrei na igreja, era aquela Copa lá dos Estados Unidos, aquela Copa do Mundo. 94, que o Romário saiu com a bandeira do Brasil na janelinha do avião. Né? O pessoal da antiga lembra, pessoal. Vocês nasceram ontem. Novinho. Lembra disso, pastor? O Romário abriu a janelinha do avião da Varig. Era Varig. Era Varig. Botou a janelinha. Cara abusado, né? Aquele baixinho abusado demais, gente. Mas não é questão da antiga, não é questão da memória boa. Né? Memória, gostei, obrigado. Memória boa. Gravação, falar. Aí eu estava lá em Belo Horizonte, morava no Rio naquela época, fui em Belo Horizonte para dar um curso. Aí eu falei assim: caramba, vou ter que ficar aqui domingo? Tá, vou na igreja. Aí eu fui na igreja, entrei na igreja, participei do culto, saí da igreja, ninguém falou comigo. Já aconteceu isso com você? Demais. Demais não, irmã. Tá Não, mas a batismo não. Ah, tá, obrigado. Fala, Deus. Explique. Não, sabe
Nós, quando vamos numa comunhão de igreja, na reunião de igreja, nós estamos esperando o quê? Comunhão. Nós ansiamos, não é, Daiane? Com certeza. Nós ansiamos por comunhão, cara. Nós precisamos disso. Olha como é que isso faz falta. Se eu não foi lá, eu não lembro do sermão do pastor, não lembro do coral, não lembro da música, não lembro de nada, mas eu lembro do fato negativo tão ruim que foi. Nossa, recebi. Ninguém falou comigo. E aí você fala assim, bom, que igreja ruim. E às vezes nem é, entendeu? Mas a nossa essência clama por comunhão. Tá certo? Clama. E isso remonta lá ao jardim, tá? Remonta lá aquilo que Deus havia planejado para que o homem pudesse ter interação. Os educadores aí sabem que essa falta de interação gera uma doença tremenda. Professor, quantos casos, problemas de autismo, de desconexão com a realidade? O que é desconexão com a realidade? É o cara que não tem a realidade, entendeu? Que o pai não dá atenção, o pai enfia o celular, né? O pai dá um celular, mas não dá amor. Olha isso. Aí você vê uma sociedade, não estou dizendo que é só esse fator, um fator de autismo, nada disso não. Mas é agravante, é um fator de peso para o indivíduo se sentir isolado. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus não nos criou para vivermos isolados. Amém. Sim, se você é membro da igreja, se você é alguém que nasceu de novo, Deus tem uma expectativa elevada com relação a isso na sua vida. Então, existem resultados espirituais decorrentes da coinonia, mas existem também resultados emocionais, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa manhã, a respeito da coinonia. Gente, quem pode definir para mim agora o que é maturidade? Maturidade. O que é maturidade? Quero uma definição de maturidade sem olhar no celular. Né? Está todo mundo sem celular. Eu tenho celular aqui, mas não funciona. Definição de maturidade. O que é maturidade? Vamos lá. Pode falar sem medo de errar? Pode falar assim na tora, irmã. Sem medo. Eu acho que se eu falo maturidade ou maturidade. Não. Vamos partir do geral. Depois a gente vai no específico. Geral, maturidade. O que é maturidade? Eu vou falar sem medo. Pode? Eu acho que a maturidade é quando você, primeiro, né, entende o propósito de Deus na sua vida. Perde o propósito de Deus. Gostei. Propósito de Deus na sua vida. Né? O indivíduo imaturo, ele está olhando só para ele, né? Sim. Sim. E maturidade é como quando eu consigo separar as coisas, quando eu vejo as coisas, assim, explicando da minha maneira. Eu vejo não só do meu ponto de vista, Sim. mas também eu Ponto tenho de que vista do ver outro. como que o outro Isso. também É como se ele entrasse no lugar do outro. Sim, e colocar no lugar do outro. Bacana demais, irmã. Fechou aí, ó. É ou não? Então o cara não é egoísta. Ele não está pensando só nele. Tá? E a gente, antes de Jesus na nossa vida, como que a gente é? A gente é exatamente assim, só está pensando na gente. Meu pai não gosta de mim, minha mãe me abandonou, professor, sei lá o quê, né? O prefeito, o pastor, não sei o quê, né? A esposa do pastor, não sei o quê também, né? Só até para os filhos do pastor, os filhos do pastor, não sei o quê, né? Tá. Porque o indivíduo não alcançou um fator mínimo de maturidade, discernimento, fator mínimo, não é fator máximo não, fator mínimo
Então quem tem o mínimo de maturidade se coloca no lugar do outro, é empático, não fica de picuinha, não fica arrumando desculpa, não justifica as coisas, tá? Então, o que isso tem a ver com koinonia? Tem tudo a ver com koinonia, porque a koinonia, que ela vem do próprio Espírito de Deus, que me une ao outro, ela me torna o quê? Mais maduro. Eu dou um salto de maturidade quando o Espírito Santo de Deus toma minha vida. Certo? Sim? Concordam ou não, gente? Sim? Então o Espírito Santo me alcançou para que eu pudesse sair da minha meninice, para que eu pudesse sair dos meus traumas, para que eu pudesse sair das minhas reclamações. Então, gente, a cura na koinonia. Cura primeiramente das emoções do indivíduo. A gente sabe que na educação o indivíduo tem várias fases de desenvolvimento, né? Não é assim, professor? O cara vai desenvolvendo, né, professor? O cara vai desenvolvendo, ele vai tendo capacidade de assimilação, né? E a mesma coisa acontece conosco na perspectiva espiritual. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos assumindo responsabilidades, Deus vai crescendo, vai aumentando, eu vou me tornando ainda mais conectado aos propósitos, como a irmã falou, aos propósitos de Deus. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Nesse processo, nós nos deparamos, nesse processo de desenvolvimento espiritual, nós nos deparamos também com vários componentes de crescimento. Por exemplo, a minha convicção. O texto diz lá que todos estavam unânimes. Eles não estavam assim na dúvida. Também na dúvida, se esse pessoal aí é crente ou não. Não. Eles tinham convicção. Koinonia é um negócio que enche o indivíduo de certeza. Não, eu vou lá pedir porque eu sei que Deus estará lá com os meus irmãos. Tem um monte de gente diferente, tem um monte de gente que pensa diferente, mas a koinonia, a conexão com Deus, vai me dar um salto de maturidade, porque ela vai promover convicções. E olha só, hoje há uma geração, não estou dizendo que é vocês não, tá? Mas há uma geração, não estou dizendo que é vocês, há uma geração ausente de convicções, certeza? A nossa geração, a minha geração é essa também, mas quando eu era mais novo, na minha geração, de novo, todos tinham muito mais convicções do que atualmente. Sabe por quê? As verdades construídas historicamente, todas elas foram derrubadas. O cara pode casar, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, e o cara pode fumar droga que ninguém se importa, o cara vê pornografia na internet e acha que aquilo não afeta o casamento, o cara pode fazer e acontecer, o cara, tá ligado? Então, a nossa geração, essa geração, tem sofrido uma perversão constante de Satanás, porque ele quer afastar o indivíduo da economia, do crescimento. O cara fica imaturo, o cara fica criança, ele não consegue sair do lugar. Sim ou não, gente? Você pode perceber, o cara tem 25 anos e a atitude mental do cara é de 13, de 12, ou menos. Aí tu, meu irmão, como é que tu faz um negócio desse? Tu tem 30 anos mesmo? Vou te dar uma surra. Dá vontade, hein? Vou te quebrar todo. Não tem lógica um negócio desse. Percebe, gente? Então, a geração está cada vez mais conflituosa por causa da ausência de maturidade emocional, né? Cada vez mais destruído. Então, a koinonia, que é essa palavra grega tão bonita, tão linda, ela vai elevar o indivíduo a esse patamar de infantilidade para uma evolução
nos relacionamentos, evolução consigo mesmo. Ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai ponderar, ele não vai tomar decisão pautada na emoção. O cara vai falar assim, vamos lá fazer, aprontar, não, porque isso aí não vai gerar coinonia, isso aí não é de Deus para a minha vida, amém? Amém. Então você tem que pensar, e tem muita coisa que quer destruir a coinonia, a comunhão, mas sabe quem é o maior inimigo? Você mesmo. Você mesmo. Esse constúrbio interno seu que não está legal, mano. Você veio aqui para ser reformado pelo poder de Deus. Amém. Para ser renovado pelo poder de Deus. E quem não é crente vai sair daqui crente. Em nome de Amém. Jesus. Quem não for batizado vai sair daqui para a classe do batismo. Porque você tem que sair desse lugar da imaturidade, de fazer bobeira, de coisa inútil na sua vida. Sim? Já quer vir em frente? já estou com a decisão. Calma, deixa eu chamar. Então, a convicção, o processo de conversão tem esse elemento de crescimento que é a crença e a convicção, o arrependimento, a confiança, a certeza do perdão de Deus, o compromisso e a aliança com Deus. Por que você está falando de comunhão, pastor? Poxa, a gente tem outro tema aí, coloca outro tema. Mas comunhão é tão importante porque as pessoas ainda não conseguem entender o que é comunhão. Se a gente está falando de comunhão, por quê? Está faltando. Está todo mundo ainda nas suas meninices. Mas nós vamos quebrar isso aqui. Amém. Nós precisamos quebrar isso. Vai ser igreja. Para você ser alguém que você, lá no seu trabalho, na sua escola, tu vai ajudar alguém. O cara está destruído lá, como é que vai ser? Quem vai salvar? Quem vai tirar ele desse negócio? A minha esposa trabalha numa escola, só tem filho de bandido. Só filho de bandido. Os moleques de 10 anos, de 11 anos, já quer roubar, quer matar. Entendeu? É assim. Tia, papai está preso. Tia, a polícia foi lá em casa. Revirou tudo ontem. Tia, o policial foi lá, quebrou a porta do meu quarto. Olha isso, gente. Menino de 10 anos. Dá vontade de chorar, mano. Um pastor que nem é de 10 anos na nossa escola, onde eu trabalho, criança de 7, 8 anos. Está vendo isso aí? Aí tem lá aquele pessoal da polícia e do PROERD, acho que é PROERD, que chama. PROERD, né, pessoal? Os caras chegam lá, os policiais chegam lá de arma e tal. Um garoto lá na sala da minha esposa, diz que o policial esbarrou com a arma nele. O cara foi falar com o pai dentro de casa, o pai, a mãe, todo mundo da família para tirar satisfação, porque o policial esbarrou com a arma. Olha só isso, gente. Os caras foram lá para fazer palestra, para dizer que a polícia está ao lado do indivíduo, ninguém foi lá para... Você está entendendo? Então, nós vivemos numa sociedade extremamente tensionada e pronta para a briga. É verdade, amigo? Os caras quebram tudo, mano. Os caras estão a fim de quebrar os troços todos. Xinga você todo na internet, não é? Os caras quebram o indivíduo, mano. Que isso? A igreja vai fazer igual, Wander? Não! Porque a igreja tem o que, gente? Recebeu de Deus o Espírito Santo. Amém, irmão? Vai ser diferente na escola. Vai ser diferente em casa. E aí a Débora fica contando essas coisas, a gente fica em casa orando. Em nome de Jesus, isso aí vai ser quebrado. A minha esposa ora, leva a Bíblia e canta hino e faz tudo com os moleques para ver se tira eles dessa parada errada. Porque não tem como, mano, viver assim.
nossa experiência, vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 4. O pastor tem até nem dia, né? Eu estou na segunda página. Isso aí. Você tranquilo? Vai. A comida vai esfriar. Vida vai esfriar, eu esquento de novo, mano. Eu trouxe micro-ondas ali, ó. Bota o pratinho ali. Uma fornalha, pastor, também resolve. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. Quem pode ler para mim, por favor? Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia e engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, gente? Olha a importância desse texto, conectado com o texto primeiro lá, que diz que todos estavam unidos e tinham todas as coisas em comum. Agora, só para a gente fazer um resgate aí histórico no texto, no primeiro texto que nós lemos, tem como a gente vender tudo e distribuir uns para os outros? Vai vender seu bolsinho lá, pastor? Vai vender o bolsinho lá e tudo? E vender as coisas e distribuir? Por que eles fizeram isso? Por amor a Cristo, tá? O que mais? Por que eles fizeram isso? Por que eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, cada um tinha um terreno? O cara tinha um sítio desse bacana, aí falou assim: vou vender esse sítio, vou distribuir para todo mundo. Quanto que vale esse sítio aqui, gente? Chuta aí. Chuta aí. 600 mil. 1 milhão. 1 milhão. Tem quantas pessoas aqui, pastor? 50. Bota aí 1 milhão dividido por 50. Então, um dinheirinho bacana. 20 mil, galera. Né? Né? Agora olha só, presta atenção. Por que eles venderam suas propriedades e distribuíram dinheiro para todo mundo? Por quê? Pela união com Cristo. Vitória, né? Falou? Pela união em Cristo. Tem a ver, mas não é isso não. Eles queriam que os outros também tivessem um certo... É a comunhão, né? A comunhão. Certo... vou explicar direito. Não queria que ninguém passasse fome. Não queria que ninguém passasse necessidade. Era o amor. Isso é o amor. Amor, sim ou não, gente? Sim. Amor de Deus que foi derramado ali naquela hora. Mas o que mais, Silas? Você viu que agora eu fiz uma pergunta direto para a Vitória, mano. Eles queriam partilhar o pão uns com os outros, que todos tivessem o mesmo privilégio de ser irmão de Cristo. Era dinheiro e pão também, né? Eles queriam estar juntos. Eles queriam estar juntos. Mas tem outra explicação, né, Ruth? Qual é a explicação, Ruth?
Ixi, para arroz, farinha. Na tora. Entendiam que tinha que haver essa igualdade. Não, era egoísta. Não era egoísta. Eles entenderam que não era só Como é que você chama? Lívia. Lívia. Que não era só por bens materiais, também queria mostrar. Mas tem mais. Ninguém falou o que eu queria. É desapego material? Desapego material. Caramba, você tá com sono, irmão. Mas olha aqui. Gera o amor de Deus. Presta atenção. Tudo isso tá certo. Mas tinha um outro fator muito importante. Esperar pela volta de Jesus. Então aquilo ali tanto faz pra eles, né? Entendeu, Leo? Esperava a volta iminente, a volta próxima de Jesus. Jesus tinha subido aos céus. Ele falou, eu vou voltar, gente. É tipo assim, eles pensaram que era 15 minutos. E já passou. E Jesus está próximo, né? A Bíblia não fala? Só que a gente vive a nossa vida, aqui, tá ligado nisso? A gente vive a nossa vida achando que Jesus não vai voltar. E aí, a gente falha na economia. Ah, você vai dar um jeito aí, irmão. Se vira. Entendeu? Providência não chega, porque não há a noção do tempo errada. A noção do tempo que nós temos, a gente acha que pode fazer o que quiser. Mas não, gente. Cristo não irá nos pegar desprevenidos com relação aos benefícios da coinonia. E é por isso que a coinonia, ela movimenta o nosso coração em favor do outro, não só pelo amor, tudo isso que vocês falaram está certo, mas movimenta o nosso coração, porque também o tempo é breve e a necessidade do outro é grande. E a gente não faz nada lá, meu gente. Não pode. A gente cruza os braços, então a gente fala assim, esse negócio de coinonia aí é para o pastor George, o pastor Cioli, se vira. Não. Eu sou responsável pelos benefícios que a coinonia promove no meu coração e para a vida do próximo. Amém, gente? Amém. Você tem que ficar ligado nisso aí. E Efésios capítulo 4 está profundamente conectado com esse texto. Porque Paulo, olhando a igreja de Éfeso, vai dizer para ela, olha, vocês estão juntos para serem úteis uns aos outros, para vocês serem instrumentos de Deus uns para os outros. Assim como o pastor disse aqui, na igreja primitiva, na primeira igreja, ia falar batista, na primeira igreja, quase sabe, na primeira igreja que o Novo Testamento viu ali em Atos capítulo 2. Então, no nosso processo de conversão, como caminhar na verdade, na luz, a gente tem que entender que a coinonia, ela nos restaura, ela promove uma cura. Deixa eu falar para você. Eu, quando era adolescente, e já tem muito tempo atrás, esse ano vai fazer 61, mas quando eu era adolescente, assim, uns 14, uns 13 anos, tem muita mudança nessa faixa etária, não tem, gente? Quem tem 13 aqui? Quem tem 13 aqui? 13 anos. Tá. Pode passar. Beleza, já vi você. A sua filhinha tem 13? Uhum. Caramba, me lembrei de você grávida aqui. Olha isso, gente. O cara tá velho demais. É mesmo. Você estava grávida. A garotinha tá aí. Mas diante de tanto sofrimento que eu passei, eu tinha uma dor. Olha. Diante de tanto sofrimento que eu passei, eu tinha uma dor. Alguém já teve uma dor assim? Alguém já teve? Isso. Ou tem? Eu tinha um negócio aqui.
assim comigo há alguns anos. Eu já era da igreja. Eu era da igreja, já era batizado, pastor Jorge, era embaixador do rei, né? Batizei e converti no seu. Mas aquela dor, que foi a dor da doença da minha irmã, que ela foi morrendo, sabe? Eu fui vendo ela morrer. Cada mês, cada semestre, cada ano, ele ia morrendo mais um pouco. Tá ligado? Uma doença, sabe? Ela tinha um tumor na cabeça, ela tinha um negócio na cabeça desse tamanho, gente. Ovo de pato é assim? Você já viu o ovo? Mais ou menos assim. É maior do que o de galinha, né? É porque eu não sei nada de roça, tá, gente? Vocês têm que me levar lá para eu conhecer. Quem conhece roça, né? Não são todos. Ela tinha um negócio na cabeça desse tamanho. Assim. Que tinha que conviver com o cérebro. Só que o cérebro ficava assim, todo esmagado. Entendeu? Lá dentro. Aí tem que colocar uma válvula para tirar a pressão. Válvula, igual panela de pressão, mano. Já viu panela de pressão? Que negócio? Aí depois teve que abrir aqui, ó, serrar o crânio. Assim, ó. Abrir aqui assim, ó. Serrar mesmo, aquele negócio é serra, sabia? Para tirar o negócio. Aí minha irmã ficou cega. Aí minha irmã afetou a hipófise, que é a glândula do crescimento. Aí cresceu, ficou preto. Entendeu? Aí já não aprendi as coisas na escola. Aquele sofrimento, aquele calvário, mano. Remédio caro. E eu olhando minha irmã morrendo. Por isso que eu estou falando, gente. Assim, o fator emocional, ele complica muito para você. E para mim também. É verdade ou não? Você crê em Jesus Cristo? Olha, eu creio em Jesus Cristo. Eu era embaixador do rei. Mas tinha um negócio acontecendo muito ruim. Muito ruim. Assim, o adolescente, o jovem, não sabe conviver com essas coisas. É difícil mesmo. O adulto para a mãe é difícil, né, mãe? Né, pai? Para nós que somos pais, é difícil, né? Se conviver com um negócio desse. E eu assim, não sabia reagir e ficava gelado, porque minha mãe morava no hospital. Sabe onde era o endereço da minha mãe? O Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, lá na Lagoa do Rio de Janeiro, o Hospital do Ministério. Não tinha mãe, não. Não tinha mãe, não. Entendeu? E meu pai trabalhava demais, chegava tarde, ficava empregada. Eu trabalhava em casa, me ajudava assim. Para lá, né? É o anjinho? Para lá. E aí, maduro. Mas sabe o que acontece, gente? Deus não se esqueceu da minha dor. Amém. Ele começou a usar, pastor, ele começou a usar os adolescentes, embaixadores do rei, que estavam crescendo. Eu estava destruído. Eu não estava crescendo. Eu não estava amadurecendo na fé por causa da minha dor. Olha como é que é importante a cura de Deus para nós. É importante ou não é? Sim. Você está buscando a cura, a coinonia é a cura. E aí, Walter, os meus colegas de embaixada passaram-se uns 2, 3 anos, os caras tudo reunidos em pequeno grupo, não tinha engenheiro na época não, mas gente, nem nome de célula, o pessoal falava célula, nada disso, não existia esse trem não, mas havia o quê? Coinonia. Aí, o cara me chamou, Jalimar me chamou, ele falou assim, olha, vamos lá pro grupo, cara. Eu falei, que grupo, mano? Não, lá em casa a gente está reunindo para cantar louvor, para a gente adorar a Deus, para a gente fazer oração. Pô, cara, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, pô, mas eu estou todo destruído, e os caras estão tudo cantando. Eu sou dessa igreja também, entendeu? Eu sou dessa igreja. Aí eu sentei lá, aqui, eu só chorava. E o Espírito Santo começou a fazer uma obra e revolucionar
E o Espírito Santo começou a trazer, sabe o que? Para o meu coração, irmãos? Cura. Através da comunhão. Através da comunhão. Eu creio que há cura aqui. Amém. Se você está com essa dor, Deus quer te curar. Amém. Começa a orar com você, irmão. Fica ligado, porque tem o poder de Deus. Não está em mim, não. Não está no pastor, não. Está em Deus. Para curar você. E sabe o que aconteceu? O passarinho está querendo sair ali, né? Só? Vai tentar pegar? Aí sim. Aí. Olha lá, que bonito. Ninguém filmou. Mas está registrado no coração. Aqui, deixa eu falar para você. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar. E aí, gente, eu comecei a enxergar Deus. Eu falei, o quê? Tipo assim, igual os caras falam, what? Eu falei, o quê? Eu vou ficar nesse perrengaço de só sofrimento, só dor? Não, vou falar com os caras. Pastor, aí toda sexta-feira, reunião na casa dos caras. Eu já ficava, dormia sábado com eles, domingo a gente ia para a igreja, evangelismo, e fazer as coisas de Deus. E o Espírito Santo lá foi trabalhando no meu coração, Daiane, para tirar aquele negócio. Aí sabe como é que melhorou mesmo? Quem que estava lá no grupo? Eu já tinha uns 17 anos. Quem que estava lá no grupo? Quem estava lá no grupo? A minha esposa. E eu não sabia que ela era ela. Nunca tinha namorado. Nunca tinha dado um beijo na boca. Cancela. Filma não. Corta essa parte aí, edita aí. Você gostou dessa parte, né, Walter? Like. 17 anos. Na nossa época era assim, cara. Tu acha o quê? Acho que era fácil, né? Já era. Aqui. O pessoal beijava, sabe o quê? Aqui, ó. Vou te explicar. Quer saber como é que era? Beijava chapinhas de refrigerante. Não tinha esse negócio não, de ficar. Não tinha nada disso, não. Não tinha nada disso. Aliás, de vez em quando, O Senhor está falando aqui, irmão. Da crise de rir. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu vou falar para você o que aconteceu. Deus colocou uma mulher na minha vida para me completar. Tá certo? Aí a coinonia. Você lembra que eu falei o negócio do jardim? E é lógico que ali, logo depois, nós, alguns anos depois, 4 anos, nós nos casamos. E Deus restaurou. E Ele restaura você através de pessoas. Sim ou não? Você sabe por quê? Porque nós somos criados por Deus, não para vivermos isolados. Por isso que eu quero que você leve muito a sério esse negócio de namorar com essa pessoa. Porque se você não leva a sério, tu continua doente, imaturo, é ou não é? Batendo cabeça, direto, só batendo cabeça, dentro da igreja. E mais, com a dor incurável na sua alma. Ele nos cura, primeiramente, através da comunhão dos irmãos, e de acordo com a sua vontade, coloca alguém na sua vida. E esse ano eu vou completar 39 anos de casamento. Glória de Deus. Então, você tem que ter uma história para contar, mano. Tem que ter uma história pura para contar. Não é possível. Se Deus é com você, você não pode ficar nesse raquitismo. O cara é raquítico. É assim, não cresce. Sabe? É assim, o cara não sai do lugar. O cara só emagrece, só é destruído pelo mal, pelas situações da vida, pelo vitimismo. Eu não sou vítima de nada.
Eu sou refém do amor de Deus. Amém. Você não é vítima de nada. Você é refém do amor de Deus. E o amor de Deus que vai te propulsionar, que vai fazer isso. Então, pastor, 11 horas. É isso? Isso. Eu tenho 8 páginas, estou na terceira. Falou para isso pra cá. Então, vocês já vão embora? Já vão embora? Ah, você volta à noite. Então vem cá, filho, que a gente vai orar por você. A gente tem comunhão contigo, a gente vai sentir falta, né? Felicidade. Todo mundo na comunhão com a felicidade da Lívia. É. Formatura dela? Formatura dela. Glória a Deus! Eu fiquei só numa dúvida. Vai ter bolo? Vai não. Tairone, tá aí, ora por ela. Tá aí, velho? Ora por ela. Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Pai pela vida da Lívia. Amém, A Pai. Lívia é bênção, Jesus. Amém. Nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos dons, Jesus, que ela já compartilha conosco. Amém, Pai. Senhor. Que o Senhor continue abençoando a Lívia, que o Senhor continue usando ela, Jesus, dentro da sua obra, Pai. Amém, E Senhor. agora, Jesus, que o Senhor abençoe ela como profissional, Pai. Sim, Pai. Que o Senhor cuide da carreira dela. Muito obrigado, Nós Pai. já temos certeza de que será sucesso, ó Pai. Eu creio, Que Senhor. ela tenha, Jesus, o Senhor sempre como alvo, Jesus. Amém, O Senhor Pai. sempre como inspiração principal. Amém, Pai. Que a profissão dela, Jesus, possa ser sucesso, ó Pai. Possa dar tudo certo para honra e glória. Amém, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dela, ó Pai. Amém. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Peraí, ela falou que não vai ter bolo. Mas eu fiquei com outra dúvida. Vai ter nem brigadeiro? Dá tempo de a gente conversar um pouquinho. Esquece isso aí. Vamos com Deus. Vamos com Deus. Vamos voltar aqui. Uma coisa aqui que eu não quero ainda falar, irmão. Com Deus. Vai embora também? É namorada. Ah, tá. Vai ter salgadinho, vai ter bolo. Aqui vai ter? Vou ficar lá. Melhor salgado São Paulo. Os caras são foguinhos demais. Melhor salgado. Acabou de tomar café. Aê, Sandra. Amanhã experimentar o melhor salgado de São Paulo. Da Sandrinha lá, ó. Glória a Deus. Benção a Deus. Aqui, gente, vocês viram? Olha isso, gente. Que bacana, hein? Que bonito esse bom. Ó, uma das primeiras conclusões que eu chego aqui a esse respeito. Uma das primeiras conclusões que eu chego a esse respeito é o seguinte: somos todos frágeis. Somos todos frágeis. E quando a gente pensa nessa fragilidade, a gente pode colocar aí intensidade maior ou menor, né? Porque os mais maduros, o pessoal fala que é mais casca grossa, não é isso? Os mais maduros já estão com a carapaça mais firme. Pensa na tartaruga, né? Que tem aquela carapaça. Os mais experientes, eles aguentam mais o tranco. Mas os mais novos estão com essa dor. Ainda mais eu tenho. E quando eu olho os elementos do texto,
Batizados. Os caras já saíram do lugar. Não eram batizados, foram batizados. Olha o primeiro passo para você sair da desgraça, né? Sair da perdição, sair do pecado. Ah, pastor, o batismo não salva. É verdade, mas mostra que você já é salvo, né? Igual a aliança de casamento, que mantém o meu casamento, não é uma mera aliança, mas é que isso simboliza o meu compromisso com ela. Isso aqui é um símbolo. O batismo é o símbolo que você nasceu de Jesus. Então você já saiu do lugar. Os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E o 42, o que está escrito? E perseveravam em que, gente? Na doutrina, na comunhão, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, olha o que a imaturidade se faz. A imaturidade te tira desse negócio. Você fica criticando a igreja. Você fica reclamando da vida. Você fica reclamando da sorte. Você fica refém do azar. Né? Então você não cresce, você não vai para a escola bíblica, você não aprende nada. Você fica só na periferia. Fica só na aba do chapéu. Você não sai do lugar. Já viu crente que não sai do lugar? É demais. Eu fico olhando assim, nossa, esse cara está na igreja, quantos anos? 10 anos. Pô, cara. Entendeu? O cara esqueceu que há vida na coinonia. E sabe, o pastor Jorge, quando eu vi aquele grupo lá reunido de adolescentes, e eu lá junto, eu acho que eu olhei para a Débora lá também, né? Mas não fui lá para isso não. Deus me deu um presente. Tu está doente? Eu vou te dar uma igreja e vou te dar uma mulher. Olha que coisa linda, gente. É ou não, gente? Que coisa linda. Foi lindo aquele negócio. Eu falei, esse presente é bom demais. É muita areia no meu caminhão, gente. Eu tenho que fazer umas 10 viagens. Meu filho fica comprando areia ainda. Por aí. Olha isso. É, Daiane. A bênção quando vem, cara, é assim. É mesmo, pastor, uma pedra. Não, mas olha só. Mas olha só, Wander. Mas antes, eu estava fora da igreja, ia obrigado na igreja, que meu pai me mandava. Graças a Deus que ele pelo menos me pegava pelos braços. Condução coercitiva. Só faltava ser algemado. Tinha uma foto do cara na igreja. E, assim, quem estava perdendo? Quem estava perdendo a cura? Eu, que estava doente. Então, Foi amor à primeira vista? foi mais ou menos. Foi. Mas depois eu te conto, irmã. O pessoal ficou curioso aí. E perseveravam na doutrina, eu perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Sabe por que as coisas aconteciam? Porque havia coinonia. Ah, nada acontece nessa igreja. Ah, nada acontece aqui. Ah, já viu isso, o pessoal falando? Não tem unidade, meu irmão. Então não vai acontecer mesmo. Olha como é que esse tema, Ruth, tem importante para a igreja. Gente, nós estamos experimentando, a Igreja Bom Retiro, um momento de história, assim, poucas vezes visto. O pessoal está aí, o pessoal que está lá, está vendo, né? Muita gente não está? Nem lá. Nem volta. Muita gente lá na igreja. Tem gente que nem sei o nome. Todo dia chega diferente. Todo dia chega gente diferente na igreja. Quem está convidando? O Espírito Santo. Porque está havendo o quê? Unidade. Deus está falando com a gente lá, não está? É bruto, mano, o que Deus está fazendo. Mas primeiro aconteceu o quê? Unidade. Primeiro teve o quê? Coinonia. Deus reserva coisas grandes para a Igreja Batista São João. Amém. Mas primeiro a gente vai ter que fazer um dever de casa, que é realmente fazer a nossa parte, nos conectarmos ao corpo que é de Cristo. Tá? Certo? 11, qualquer coisa. Pastor, para falar, né?
Para para beber água. Não, mas aqui, gente, isso aqui é importante demais, sabe? Porque não vai haver igreja, não vai existir igreja na terra que sobreviva sem poder da coinonia. É lógico que esse texto aqui é histórico, mas tem valores aqui transferíveis para o nosso tempo, né? Totalmente cabíveis no nosso tempo, que saltou história, pulou história para chegar em nós. Então, nessa igreja havia ensino constante da palavra de Deus, havia o compartilhamento do pão nas orações, estávamos juntos, está junto, não era aquele negócio aqui, esse irmão aqui é muito chato, o cara é marrento, o cara é isso, o cara é aquilo. Não tem esse negócio. O cara é meu irmão, né? Ele é meu irmão, eu aceito de toque tudo, não tem problema, entendeu? Estou com a Lacoste ainda, não tem problema, não tem problema. Se ele é assim, eu aceito, porque ele é meu irmão, entendeu, gente? Então não vou colocar barreira na coinonia, não vou colocar obstrução ao que Deus quer fazer. É interessante que naquele movimento lá que aconteceu lá na nossa igreja, quando eu era adolescente, a gente olhia assim, e a cada semana estava chegando gente nova. Tinha um pequeno grupo de umas 50 pessoas, pastor. Não cabia mais, sabe? De tanta sede, de tanta vontade, de tanta cura de Deus naquele lugar. E sabe o que a gente fazia? A gente, para evangelizar o povo na rua, a gente pegava ônibus. Vamos ver qual ônibus que vai mais longe aí. Aí pegava o ônibus, lá daquele, ia lá para a Penha, lá aquela longura, né? Saía da Tijuca, lá para aquele lugar. Violão, entrava uns 15 e vamos cantar louvor daqui, quebrar a porta dentro. Entendeu? Entrar em folheto, louvor. Todo mundo que entrava ficava assim, esse pessoal é doido? Somos doidos, porque o amor de Deus encheu o nosso coração. A cura chegou ao nosso coração. Nós queremos cura para você também. E aí, é o próximo aspecto que a gente vai falar de noite, pastor. A coinonia não só cura as nossas mazelas, mas também nos oferece oportunidade de sermos úteis para o nosso próximo. E aí que a cura vem com força, sabe? Porque você, ferido, cura. Você, ainda com as coisas assim meio sangrando, às vezes, vazando, você restaura o outro. E Deus nos usa para sermos curadores feridos. E é isso que Deus quer fazer de nós. Isso é que Ele é capaz de fazer através da coinonia. Amém? Vamos concluir agora? Mas antes de fechar, eu quero orar. Não precisa tocar música nenhuma. O som que a gente vai ouvir aqui é o som do Espírito Santo falando no nosso coração. É a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. E se ele falar com você, se você se identificou em algum aspecto, alguma característica, uma cura emocional, uma restauração do seu coração, em alguma coisa que aconteceu com você, você foi prejudicado, não sei o que aconteceu contigo não, mano. Mas Deus sabe. Mas se você está travado por causa disso, Deus trouxe você aqui. Porque Ele quer destravar você. Ele quer curar você através da coinonia dos santos, da cura dos santos, através do Espírito Santo de Deus. Tá ligado? Sim ou não? Amém. Então, se Deus está falando com você, se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Porque, como diz o pastor Fernando, né, eu sempre repito isso, você não está aqui a passeio. Você veio aqui para ser tratado por Deus, para ser restaurado por Deus. Se você reconhece, você carece de algum aspecto disso aqui que eu falei, pode vir aqui comigo, nós vamos estar ajoelhados aqui, pedindo a Deus pela sua vida, clamando ao Senhor por cura, restauração, edificação da sua alma. Só você, só pode vir aquele que sente que precisa ser restaurado, curado de algum aspecto da sua comunhão com a igreja, do seu
meu filho.